Agora na Sucesso, tudo em 1. Informação com credibilidade, entrevistas, debates, humor, o mundo dos famosos, tudo junto e misturado. Começou o Tudo em 1. 19 horas, 1 minuto, ótima noite. Eu já começo esse programa dizendo que eu fiquei tão chateada com o áudio de um ouvinte que eu ouvi no boteco com o Marco e o menino aqui, o humorista, que é o seguinte, olha o que o ouvinte já falou. Olha, o porco nunca vai ter mundial. Atenção, palmeirenses. Se vocês quiserem ver o mundial, vocês pegam, compram um ventilador, coloca lá na sala e fica bem na frente olhando pra ele. Só assim que vocês vão ver o mundial. Que sacanagem. Parem de gorar o meu Palmeiras. Parem de gorar o meu porco. Até porque eu já considero que nós temos um mundial em 1951, beleza? Então não gorem, nós vamos vencer essa. Ó, você acredita nisso? Se a gente quiser ver um mundial, ele falou que é pra gente comprar um ventilador e colocar no meio da sala. Boa noite, doutor Leandro Calaça. Boa noite, Ravena. Boa noite ao ouvinte. A situação do Palmeiras hoje não tá fácil, né? Ele tem que reverter um resultado muito adverso. Nada é impossível, hein? Toda a minha solidariedade aos palmeirenses. Afinal, de sofrer eu conheço muito, sou torcedor do Vila Nova. Então, eu também sou Vila, tem lógica? A gente sofre absurdo. Mas eu acho que o time tem se organizado. A presidência do Hugo Jorge Bravo aí, um amigo meu de infância, a diretoria jurídica. Hoje na diretoria do Vila Nova é um pessoal da minha idade, um pessoal muito competente que tem mudado a realidade do Vila. Sobre meu destaque de hoje, sem ser em relação ao Vila Nova, sem ser em relação ao futebol. Hoje estreou uma série no Globoplay, As Poderosas do Cerrado, se eu não me engano o nome. Mostrar tanto que tem gente rica em Goiânia e, infelizmente, tem gente um pouco fútil em Goiânia também. Mas eu acho interessante ver. A viúva do Leandro tá nessa série? Tá, a viúva do Leandro, tem uma produtora rural que desculpa, eu não lembro o nome. Eu cheguei em casa e minha esposa tava assistindo e eu só peguei por alto. Aí tem duas irmãs que são produtora de eventos, que fazem casamento. Esses casamentos aí, o povo gasta 3, 4, 5 milhões. E aí tem a esposa do Lion, que é um rapaz que, segundo ele, tem a maior distribuidora de e-commerce em bebidas alcoólicas do Brasil. E esse povo rico aí que torra dinheiro, compra anel de 30 mil reais e rasga dinheiro assim pra gente que é pobre, a gente fica só... A gente viu não uma série, assustado. Mas a gente viu um programa com aquela mulher, inclusive ela tá com câncer, ela é milionária e ela fez um programa só com mulheres ricas. Acho que era Narcisa, não sei, era um programa na Band, não era antigamente? A Narcisa fazia parte dele, mas é aquela... Val Marchiori, lembrei. Narcisa, Val Marchiori, e mostrava como é viver vida de rico, né, de ricas, só mulheres. Então tem agora aqui em Goiânia. Tem em Goiânia. Caramba. Uma coisa que assim, eu não gostei muito é porque a gente tem essa etapa da humanidade onde as mulheres hoje em dia estão trabalhando muito com tal do preenchimento, a harmonização facial, né? Eu achei o rosto de todas muito artificial. E eu acho que a Goiânia é linda. E é linda de forma natural, não Olha, precisa eu vou te falar um do negócio. exagero. Tem um monte de clínica de estética aí querendo mexer na minha cara. Você acredita? Eles querem fazer bichectomia, querem fazer extensão dos cílios, querem fazer o preenchimento labial pra eu ficar com os lábios mais carnudos igual os seus, que os seus têm preenchimento ou não? Não, tem não. Dos lábios, eu não sei se eu já contei fora do ar ou no ar, Ravena. Quando eu tava no 2º grau, o pessoal fazia bullying comigo, com minha boca. Falava assim, o Zuzu Beisola e não sei o quê. E curtia, e eu ficava triste, eu ficava agoniado. Quando eu entrei na faculdade, que aí foi o contrário. Aí o pessoal elogiava. Eu falei assim, o povo da escola tava tudo era errado. Ai, meu Deus, mas por enquanto eu não quero não. Por enquanto eu não vou mexer em sobrancelha, eu não vou mexer em cílio, nem bocão, nem nada. Vou esperar um pouco. Eu acho que o problema maior é o tal do preenchimento, que aí faz umas maçãs do rosto que fica artificial, aí o rosto perde aquele formato, fica diferente muito demais. Redondo, muito achatado. E aí põe aquelas boconas, aí você vê que não é natural, e aí deixa de ser bonito. Então não pode exagerar, não. Exatamente, não fica Angelina Jolie. Não. Mas fica uma Angelina Pati, parecendo um pato, um bico de pato, essa que é a verdade. Desculpa, eu tenho várias amigas que vão se sentir ofendidas agora.
Bom, gente, vamos com a primeira pauta. O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que revoga as tarifas impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump. A medida, que obteve 52 votos favoráveis e 48 contrários, ainda precisa passar pela Câmara norte-americana antes de entrar em vigor. O texto, apresentado pelo senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, busca encerrar o estado de emergência nacional declarado por Trump em julho deste ano. O republicano havia adotado a medida como justificativa para impor tarifas de até 50% sobre importações brasileiras. Na ocasião, Trump alegou que as sanções eram uma resposta ao que ele chamou de caça às bruxas do governo brasileiro contra o ex-presidente Bolsonaro, condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Entre os republicanos, 5 senadores votaram a favor do projeto que derruba as ações de Donald Trump. E aí, como que você vê essa situação? Trump está se enfraquecendo, o Leandro Calassi? Daqui, ó, a aprovação no Senado representa uma rara aliança entre democratas e parte da oposição. Ravena, teve, como você leu na notícia, teve 5 votos do Partido Republicano para acabar com as tarifas. O Partido Republicano é o partido do Trump, né? Então mostra que, pelo menos em relação ao Senado, ele tem perdido o apoio. Se eu não me engano, as últimas pesquisas têm aumentado o pessoal que desaprova o governo do Trump, mas... Até nos surpreendeu a quantidade de manifestantes que saíram às ruas, colocando que ele é um governo autoritário. O rei Trump, né? Alguma coisa do tipo, era manifestação, e ele fez um videozinho depois, ele com a coroa, sobrevoando as manifestações e despejando bosta no pessoal. Milhares de norte-americanos saíram às ruas, gente, pedindo aí, né, o impeachment, dizendo que ele é autoritário, que ele é corrupto, enfim, depois ele me faz um vídeo mesmo pegando aquelas cabecinhas de milhares de manifestantes jogando cocô. Um absurdo, né? Isso é uma atitude de presidente eu acho que de um país republicano como os Estados Unidos? Ele não tem noção nenhuma, mas eu acho que esse projeto específico, ele não passa pela Câmara, onde o Partido Republicano tem mais apoio, então ele deve morrer no Senado. Mas é importante para mostrar que ele não tem o poder absoluto, como ele acha que ele tem, e é um presidente que trabalha baseado em mentira. Eu tenho muita dificuldade em ver uma autoridade falar mentiras assim de forma tão escancarada, sabendo que é mentira, e ele fala. Já teve várias reuniões onde o pessoal fala assim, não, a gente vai investir milhões e milhões e milhões de dólares, como que ele fala, e aí são 600, é sempre 600 bilhões. Aí tem uma hora que alguém pergunta assim, esse era o número que você queria? Quer dizer, tá falando um número ali que era o número que ele queria ouvir, mas esse investimento não vai vir, não é dessa forma. Então é baseado em mentira, é baseado, hoje em dia a gente tem aquele pessoal que decide acreditar em algumas coisas, independente se isso é verdade ou não. Então a gente tem que... por falar em mentira, saiu até em rede nacional a fala do delegado Valdir em uma rádio aqui de Goiânia. Não é a Sucesso, não, é uma outra rádio de Goiânia. E aí, ó, saiu no jornal O Globo a repercussão da fala do delegado Valdir em uma outra rádio aqui da capital. Ex-deputado com cargo no governo Caiado acusa sem provas Dino de bater papo com traficantes e é obrigado pelo governador de Goiás a se retratar. A gente saiu no jornal O Globo por Lauro Jardim. E aí, confirmando, o delegado Valdir disse que realmente o governador pediu para ele se retratar. Qual que foi a fala do delegado Valdir numa outra emissora de rádio? Ele disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, teria subido ao Complexo da Maré, sem escolta nenhuma, com a maior facilidade, para conversar com traficantes, porque ele tem amizades com traficantes lá. E aí foi desmentido, o ministro disse que esteve lá para acompanhar de perto a segurança da comunidade do Complexo da Maré, comunidade carente. Mas ainda eu pergunto, ainda eu achei que ele subiu com muita facilidade no Complexo da Maré. Se eu e você, Leandro, nós subirmos, não é passar pano pro delegado Valdir aqui não, mas se nós dois subirmos no Complexo da Maré, sem autorização dos traficantes, que quem comanda a parada nesses morros são os traficantes, sim, esses líderes de facções criminosas, nós vamos entrar com a mesma facilidade
do Flávio Dino? Sim ou não? Ravena, uma coisa que teve, quando o delegado Valdir falou isso, e aí o âncora da rádio leu uma reportagem de um jornal, do Estadão, mostrando que aquilo não era verdade, ele fala que quando o Dino foi subir, ele enviou ofício e ele estava resguardado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela Polícia Civil, existiam policiais da Polícia Federal sem fardas também, então assim, não foi dessa forma, e até por isso, você precisa ler a carta do delegado Valdir, ele realmente pede desculpa. Tem aqui! Ele pede desculpa, então assim, eu queria até entendido por que ele pediu tão rápido, porque ele falou num dia cedo, no outro dia, acho que nem terminou o dia, ele já estava com a carta, então foi por conta pedido do Caiado, né? Foi um pedido do governador Ronaldo Caiado e a carta, vou ler um pedaço que ela é enorme, tá, gente? Eu, Valdir Soares, por meio da presente nota pública, venho formalmente retratar-me das declarações falsas, ofensivas e gravemente desrespeitosas que proferi no programa. Aí fala o nome do programa, da outra rádio e tudo mais. E a respeito da atuação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e atual ministro do STF, Flávio Dino, em episódio relacionado à favela da Maré, no Rio de Janeiro. Reconheço que as afirmações por mim realizadas foram absolutamente inverídicas, destituídas de qualquer lastro fático ou probatório e revestidas de conteúdo calunioso e difamatório, na medida em que surgiram de forma irresponsável suposta vinculação do ministro Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal a facções criminosas e ao tráfico de drogas. Tais alegações, além de falsas, atentam contra a honra e subjetiva de autoridades da República e colocam sob suspeita, sem qualquer fundamento, a lisura de instituições centrais do Estado Democrático de Direito. E aí segue a carta até... Ele escreveu essa carta no dia 27 de outubro. Tá vendo? É outra coisa que a gente tem que mudar. Aquele boné que o Lula usou durante a campanha, que estava CPX, aquilo lá não tem vinculação com o crime organizado. Você sabe disso, o ouvinte sabe disso, só que a gente fica repetindo a mesma fake news o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora que falar as coisas. O delegado Valdir, quando ele falou isso, ele foi confrontado no exato momento do programa, e ele reafirmou, e ele ainda falou assim que o seguinte, ele tinha estudado no final de semana a notícia na revista Oeste, e eu falo o nome da revista porque é uma revista que tem histórico de colocar mentira mesmo, de trabalhar com as palavras para enganar aqueles que querem já acreditar em alguma coisa. Então assim, gente, busca duas fontes, leia, busque informações. Hoje é difícil, assim, não é só a direita, a esquerda também. Eu já tive pessoas que eu tive que desmentir notícias da esquerda. Porque, isso aqui é verdade, Leandro, Bolsonaro tá fazendo isso? Não, Bolsonaro não tá fazendo isso. Então, assim, trabalhar com o sentimento daquelas pessoas que já estão polarizadas é muito fácil. Eu já odeio o Bolsonaro, eu vou e falo assim, Bolsonaro tá fazendo isso. A pessoa já odeia o Bolsonaro, é fácil dela acreditar. É igual soltaram a fake news de que ele estava imitando pessoa morrendo na maldade. Não foi nada disso. Ele estava criticando o Mandetta, dizendo que não precisava procurar o hospital quando tivesse naquela falta de ar, mas que tinha que procurar assim que já sentisse os primeiros sintomas. Então, pegaram a fala dele distorcida, colocaram maldade em cima, e sem contar também de pegar imóveis de todos os familiares do Bolsonaro, até de quarto, quinto grau. Ai, família do Bolsonaro, isso e aquilo, pessoas até de quinto grau. Pega pra ver imóveis de familiares meus, porque família Carvalho, tem algumas pessoas da família Carvalho que são... Tem posse, tem patrimônio. Tem muito dinheiro, não é pouco não. Mas retrata a minha realidade? Retrata a realidade da minha mãe, do meu pai? Não. Entendeu? Então é covardia também aquela vez os imóveis. Ai, a família do Bolsonaro comprou 51 imóveis, a dinheiro vivo, pererê, parará. Pura fake news também. Tá vendo? Agora, inclusive, em relação a isso, se você pega a fala inteira, você entende realmente que ele estava falando que não precisa esperar ficar com aquela falta de ar para ir no hospital. Do mesmo jeito que você pegar a fala inteira do Lula a respeito da questão do tráfico ser... como que ele falou? O tráfico ser... Traficantes também são vítimas de usuários. São vítimas do usuário. Se você pegar a frase inteira, você já consegue entender que ele não quis dizer isso. E logo depois ele já deu uma mensagem falando que a frase foi mal colocada. E aí a gente vê todos os políticos colocando aquilo, esquecendo que ele retificou essa fala e todos reafirmando. Não. Nessa questão do Lula não tem como defendê-lo, porque é o seguinte, a mesma coisa que eu falar assim, seguinte, a Jeane, né, Jeane, ela apanhou do Ricardo, mas o Ricardo também é vítima da Jeane. O Ricardo bate na Jeane,
que a Jeane passa raiva nele. A Jeane é uma mulher complicada. Então, a Jeane provoca e o Ricardo bate nela. Não tem como defender o Lula. Falar que usuários são vítimas, que os traficantes são vítimas de usuário, é a fala mais vagabunda, mais nojenta que pode existir. É a mesma coisa que a gente falar Ravena, que a mulher mereceu apanhar porque ela é chata. Poucas horas depois ele fez essa mensagem no Twitter. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, encaminhando ao Congresso a PEC da Segurança Pública e os recordes da apreensão de droga no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Isso aqui foi no mesmo dia dessa fala. E todo mundo que quer atacar, esquece isso aqui. Então, do mesmo jeito que a esquerda, quando tenta falar desse negócio de área e a gente tem que entender que não foi esse contexto, do Lula tá claro aqui que não foi esse contexto. A gente tem que ser responsável. Foi esse contexto sim, a gente sabe quem é o Lula, porque ele subiu no morro e discursou com uma mulher que é esposa de um líder do PC. Outra fala que é mentira, Ravena, ela foi no Ministério da Justiça, ela se encontrou com membros do Ministério da Justiça, mas ela não teve agenda com o Lula. Bolsonaro já teve foto com o miliciano. Ele era o 04 era namorado do Rony Lessa, a casa onde teve mais apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer nada. Bom, agora a gente fica ludibriando as coisas, inventando essas coisas, não funciona muito bem. Vamos fazer o seguinte, assim. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro morreu. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro não existe, ele não é presidente da República mais. Vamos falar Lula. Deixa o Bolsonaro pra lá. Bolsonaro tá vivo? Tá vivo. Tá vivo? Já foi preso ou não? Tá preso, presinho. Então deixa ele em paz. Condenado. Reza aí pela vida dele. Nós estamos falando do presidente da República. O presidente da República discursou ao lado da mulher de um líder de uma facção criminosa que mata milhares de pessoas, que lava dinheiro nesse país. Bonito isso para um presidente da República, né? E depois, que beleza, ele dá um tapa na cara da sociedade, falando que traficantes também são vítimas de usuários, e depois vem com baba de calango, que certamente é texto de assessoria, que eu sou assessora Ravena, de imprensa. você tá falando com a emoção funciona. e não com a razão. Vou te perdoar por conta disso. Eu sou assessora de imprensa, certamente foi a assessoria dele que fez o textinho bonitinho e ele foi lá e leu o que a assessoria escreveu. Mas não é da índole desse cidadão que ocupa a presidência da República e provavelmente por pouco tempo. 7h18, vamos ver o que o povo tá falando. Engraçado, né? Que fake news só serve pro Bolsonaro, pro Lula não. Essa questão aí de roubar um celular mesmo é um corte com a beleza. Nem foi essa colocação que ele quis dizer. Mas vocês adoram falar isso, que ele falou, né, que os bandidos têm que roubar um celular para ir beber uma cervejinha. Quero só ver se o delegado Valdir vai voltar na outra rádio, hein? Será que ele vai ter a cara de voltar? Beijo, Catiúcia. Boa noite, Rádio Sucesso. Boa noite, Ravena Carvalho, rainha do rádio. Boa noite a todos. Ravena, você é top, você é 10. Eu fico tão grilada quando eu escuto que o Bolsonaro imitou paciente com Covid. Ele falou merda demais, isso aí é real mesmo. Mas essa fala foi distorcida mesmo. Eu vi a live todinha. Ele estava criticando a conduta do Mandetta. Inclusive, nessa fala dele, ele era defendendo as pessoas que estavam com Covid. Boa noite, Ravena. Boa noite, todo mundo da bancada. Ravena, o delegado Valdir, né? Aí na rádio sua aí, ele fala várias fake news, vocês não reprimem ele. Você não contestou ele sobre aquela mulher que foi presa lá, que ele falou que tá presa, estava presa ainda até hoje, no meio de pessoas perigosas. Aí um amigo seu falou para você que não foi isso que aconteceu, e você nunca contestou ele sobre isso. Boa noite, Ravena. Boa noite, Ravi. Boa noite, bancada. Ravena, como é que tá essa questão, Ravena? Vocês sabem falar? Que o pessoal tá querendo mexer de novo na lei dos distribuidores de bebida. Ravena, que quem tá falando é o Negão do Frango. Eu faço parte da diretoria da FEGAM, Federação Goiana de Associação de Moradores. Isso pra gente é um tiro no pé, tá? Se isso acontecer de novo. Boa noite aí. Vamos fazer o seguinte, pega esse petista aí e os outros também. Leve eles pro Rio de Janeiro e vai falar para eles, falar pros traficantes. Traficantes,
Devolvam os fuzis, se rendem. Vamos todos trabalhar. Oh, meu Deus. O dia que essa menina é motorista por aplicativo, Catiúcia, o dia que ela for vítima de uma parte do eleitor do Lula, quer ver se ela vai defender o Lula. Ravena Carvalho, boa noite a todos. Quem está falando é o Vilmar. Ravena, é a mesma coisa daquela fala do Lula, que ele fala que o jovem rouba um celular para tomar uma cervejinha. Ele estava falando, o jogo do esporte e o náutico. Na hora que termina o jogo, eles vão pro bar tomar uma cervejinha. Aí eles fez o recorte, e agora todo mundo ataca ele, falando que ele falou assim, mas ele não falou. Ai, que mentira. Não, o Vilmar e Catiúcia, eu mando pra vocês o vídeo na íntegra dele falando. Vocês ficam fazendo parte desses WhatsApp de grupo de esquerda mentirosa, fake news, e me... Não, mas entendeu? Nós temos que ser sérios aqui. Fake news não dá. Aí eu vou apelar. Eu mando o vídeo na íntegra. Ele falou nesse contexto. Que não, que a polícia era muito dura, que muitas vezes é um pobre preto roubando um celular pra tomar uma cervejinha. Vou pegar esse vídeo, vou mandar pra você, Vilmar, e vou mandar pra Catiúcia. Porque, pelo amor de Deus, defender o indefensável, aí não dá. Tem coisas que eu elogio o governo, tem coisas que eu elogio o ex-governo, tem coisas que eu já critiquei do Bolsonaro e tem coisas que eu critico do governo Lula. Agora, passar pano aqui não dá. Em relação ao que o ouvinte falou que eu não contestei o delegado Valdir, não precisava contestar porque eu pedi desculpa para as pessoas que falaram, olha, o pessoal do Complexo Odenir Guimarães me falaram que a Gessimara não tá mais presa lá, junto com outras presas de alta periculosidade, como foi falado na rádio e tudo mais. Então tá feita a correção. Por que vocês sabem disso, que ela não tá presa mais? Porque a gente fez a correção aqui. Então a gente tem essa seriedade, entendeu? Agora, vim falar que Lula distorceu fala de Lula em relação a falar roubar um celular pra tomar uma cervejinha, aí não, por favor, isso é cegueira. Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Sabe, um dia eu tinha um papo sério com o ex-senador Luiz Carlos do Carmo. Falei, cara, se eu sou você, eu quebrava o pau no Senado, mas eu endurecia a lei, eu ajoelharia na frente dos meus colegas para mudar a lei. Porque, assim como você chorou pela sua filha que morreu ali na T-63, vítima de um assalto porque um desgraçado roubou o celular dela, o vagabundo matou ela para roubar o celular dela, entendeu? Outros pais estão chorando também. Senador Luiz Carlos do Carmo, na época eu falei pra ele. Então a mesma coisa eu falo pra você, Catiúcia, pra vocês que ficam defendendo uma fala nojenta do presidente, que deve se retratar de falar o que ele falou e não adianta defender. Essa parte não adianta defender. Tá vendo? Ele entendeu? se retratou da fala e vocês estão ignorando, fingindo que não existe. Ele se retratou no mesmo dia e a direita brasileira tá fingindo que não existe. Mas ele falou nesse contexto. Ravena, ele fala, da fala de quinta-feira, ele falou num contexto, ele se retratou que ele foi mal entendido, que foi mal colocado, e vocês estão reafirmando que não foi. Vocês querem... Aí vocês desvirtuam o negócio. Tá, o que ele queria dizer quando ele fala que traficantes são vítimas dos usuários? Ravena, se você pegar a fala inteira, o contexto dele, ele queria dizer o seguinte, os Estados Unidos, seria muito mais fácil para os Estados Unidos e para a humanidade inteira se ele cuidasse dos usuários de cocaína dos Estados Unidos, que são os maiores usuários do mundo, em vez de ficar soltando bomba no país dos outros. Você mesmo já falou que não concorda com os Estados Unidos, vir aqui em qualquer país da América Latina e soltar bomba para defender o interesse deles. Vai cuidar da população americana. Lá tem um monte de cheirador de cocaína que, se fosse cuidado pelo Trump, não precisava. Se não tivesse os usuários americanos, não tinha mercado consumidor para cocaína que é produzida aqui na Colômbia. Eu não tô falando que você deve deixar aqui, não. Eu não tô falando que, por exemplo, uma coisa que eu defendi aqui hoje cedo. Cara, eu não tô falando que os bandidos que foram mortos, eu tenho pena dos bandidos que foram mortos no Rio de Janeiro. Eu só tô falando que só isso não adianta. Você tem que prender os bandidos que são bandidos mesmo. Aqueles que deram tiro em policial, o policial tem que agir em legítima defesa. E se matar, matou de forma correta, não deve ser punido por isso, não é um crime esse ato. Só que só isso não adianta. Você tem que cuidar de outras coisas, você tem que asfixiar o dinheiro do tráfico, você tem que ocupar essas regiões onde o tráfico toma conta, para não deixar. Agora você invade o morro.
mata 150 pessoas e desce do morro, o tráfico vai lá e recupera tudo de novo. Você tem que ficar lá, você tem que evitar que esses bandidos voltem pra lá. Mas falar que traficantes também são vítimas de usuários, pelo amor de Deus, aí é a insanidade. Aí vocês ficam falando, ai, a direita tem que ir pro Vassilichuk. Leve o presidente Lula, ele precisa urgente. Ô, Ravena, filha, fica tranquila que povo da direita, o ano que vem, Ravena, não volta não, viu? Você vai ter que engolir o Lulinha mais 4 anos, viu? Esse ódio que você tem aí do Lula, você vai ter que se amargar com ele mais 4 anos. Boa noite, Ravena. Queria só avisar esse senhor da esquerda aí, que mesma coisa que o Lula não falou que o bandido que rouba só tua cervejinha, mesma coisa que o Barroso não falou que perdeu o Mané e que vencemos o bolsonarismo. Eles não falaram isso, né? É o que eles dizem, né? Boa noite, Ravena, Calaça, Ravi, todos. Ô, doutor Calaça, deixa eu te falar, não adianta defender o Lula, não. Cara, você tem que entender. O Lula errou, mas todo erro do Lula seja, o Bolsonaro fez isso. Fulano fez isso. Moço, assuma o erro do homem, cara. Esquece o Bolsonaro, vocês da esquerda não esquecem o Bolsonaro, já tá terminando praticamente o mandato do Lula e vocês não tiram o Bolsonaro da boca. Tá vendo? Boa noite, Leandro Calaço, Sandro Luiz. Rapaz, é difícil assim a gente entender porque quando um leigo defende um cara igual Lula, um corrupto que foi preso por comandar o maior esquema de corrupção da história da humanidade, você vê um leigo apoiar ele, tudo bem, mas você vê um advogado, um cara que é instruído, um cara que a gente pensa até que é inteligente para umas coisas, mas na hora de votar, vota num ladrão igual Lula. Entendeu? A PEC da segurança, o Leandro, não é do Lula, é do Moro, tá? É do Sérgio Moro. Boa noite, sucesso, todos os ouvintes. Acabou de estar aí, ó, tá no G1 aí, ó. A operação culminou por conta de um major da PM negociando com o traficante, PM negociando soltura de comparses dos traficantes. Irmão, não tem jeito não, Rio de Janeiro não tem governo federal, não tem ninguém que dê conta, não. O atual governador esse dia estava abraçado com o TH, o maior fornecedor de armas do Comando Vermelho. Só um esclarecimento. O governo hoje publicou, sancionou, né, uma lei federal que é de autoria do Moro, que foi aprovada pelo Congresso. Mas, em paralelo a isso, o governo encaminhou uma PEC, que foi nominada como PEC da Segurança Pública para o Congresso. Ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Acho que, se eu não me engano, é o Mendonça Filho, que é o relator dessa PEC. E o Caiado, o Cláudio Castro, os governadores de esquerda foram contra essa PEC, falando que ela tiraria autonomia dos estados em relação à segurança pública. Hoje eu li a PEC. O que ela coloca ainda no parágrafo único, de 2 alterações do artigo 24 que ela coloca, do artigo 24 da Constituição, que o governo federal ele passa a ser um coordenador e ele não centraliza as coisas de segurança pública, e o fato dele ser coordenador não impede e não reduz qualquer direito ou dever dos estados em relação às suas polícias militares, bombeiros militares, guardas metropolitanas e ainda a polícia penal, que são o pessoal que faz a guarda dos presídios. Então eu queria ver algum deputado, algum senador que falasse que é contra essa PEC, viesse aqui e me falasse qual que é o artigo, o que ele entendeu do artigo, o que ele acha contra esse artigo. Porque eu, de fato, quando eu li, não vi nenhuma retirada de responsabilidade dos estados em relação à segurança pública. Simplesmente ele coloca o governo federal como coordenador, principalmente em casos que envolvem essas grandes organizações criminosas. Por quê? Porque essas organizações criminosas não estão mais só em um estado. Elas são nacionais. A Jane tá perguntando, o Caiado é governo de esquerda? Não, é de direita. Então. E não tem problema isso. Eu acho que até uma incongruência que eu acho quando ele fala que a culpa de qualquer coisa que esteja acontecendo no Rio de Janeiro é do governo federal. Se ele, como governador no estado, consegue fazer um excelente trabalho na área de segurança pública, e é realmente um excelente trabalho, por que o governador do PL, os 3 senadores do Rio são do PL, a maior bancada de deputados federais são do PL, e já estão há 6 anos. O governador foi reeleito, ele já está há 6 ou 7 anos como governador. E aí a culpa é do governo federal.
Aí me parece meio incongruente, sabe? Bom, o Juliano Benevides está pedindo pra gente comentar essa pauta. Ravena, a dama do tráfico foi convidada por Elias Vaz, Juliano Benevides, e ele colocou aqui um vídeo do YouTube, enfrenta Cláudio Castro, um vídeo aqui de um pastor, já, e pedindo, passa aqui o vídeo. O Lucas Bernardes está pedindo, passa meu áudio. A gente vai passar seu áudio já, Lucas, já o seu vídeo, Juliano Benevides. E se você também quer sugerir pautas aqui pra gente, já manda aqui no 3293-9830 e manda seu áudio também. A gente ama ouvir a sua opinião. O contraponto faz com que nós saiamos da zona de conforto e possamos sair da cegueira, da paixão, do fanatismo, e a gente possa olhar para o Brasil de forma técnica, de forma como uma cidadã e cidadão que paga impostos e que não pode ter políticos de estimação. Se a gente tiver que descer o pau no Lula, a gente desce, sem paixão aqui. E se o Bolsonaro voltar pro poder e não der conta e errar, e a gente tiver que descer o pau no Bolsonaro, a gente desce o pau no Bolsonaro também. Agora, esse fla-flu, radical da esquerda, radical da direita, desculpa, gente, tá feio pra caramba. Vocês estão virando cegos, fanáticos. Pelo amor de Deus, a gente volta já. Sucesso FM. Todo dia. Toda hora. Estamos apresentando Tudo em Um. Promoção, essa carteira de habilitação é minha! A Rádio Sucesso e TV Sucesso Band, em parceria com a Autoescola CFC Williams, vão sortear uma carteira de habilitação categoria B. Para participar, curta o post no Instagram da Rádio Sucesso. Siga os patrocinadores e essa carteira pode ser sua. Sorteio dia 14 de novembro no programa Boteco da Sucesso. Promoção, essa carteira de habilitação é minha! Essa é mais uma da rádio que mais dá prêmios em Goiânia. Todo dia, toda hora. Sucesso FM. Oferecimento: Centro de Formação de Condutores Williams. Instagram, @Autoescola Williams. Mix Papelaria. Televendas 3932-3008. Instagram, @Mix Papelaria GO. E TV Sucesso Band. Siga, @TV Sucesso Band. Você já conhece a Eurocar Auto Detail, a melhor aplicadora de PPF de Goiânia. Trabalhamos com materiais de altíssima qualidade. Tudo que o seu carro precisa para sair novinho de novo, você encontra aqui. Lavagem detalhada, vitrificação com CarPro, instalação de insulfilme, aplicação de PPF, micropintura e parte de performance. Os melhores profissionais do mercado e um preço que ninguém bate. Proteja e valorize seu carro com quem entende do assunto. Estamos em 2 endereços para te atender melhor. Avenida T2 e Avenida T7. Eurocar Auto Detail. Seu carro no mais alto padrão de cuidado. Ô compadre, ô comadre, de Goiânia e região. É hoje, inauguração do Villefort Atacado e Varejo no bairro Vila Jaraguá, Avenida Engenheiro Fuad Hassi, número 49. Nossa loja oferece um mix diferenciado de produtos, além de serviços completos de padaria, açougue e hortifruti. A melhor opção de preços baixos, agora pertinho de você. Venha aproveitar as ofertas imperdíveis de inauguração. Villefort, mais barato todo dia. Vou comprar Villefort Atacarejo, primeiro lugar. Quer ficar por dentro de tudo? Política, esportes, entretenimento, mundo das celebridades e muito mais? Acesse o portal Sucesso Notícias. O mundo em tempo real em suas mãos. www.sucessonoticias.com. Atenção, produtores rurais! O momento certo para investir é agora! Na Azul Agro New Holland, você encontra tratores, plantadeiras e colheitadeiras de alta tecnologia para aumentar sua produtividade e lucrar na próxima safra. Visite nossas lojas e aproveite as condições especiais em outubro. Azul Agro e New Holland. Invista em qualidade e colha os melhores resultados. Para mais informações, ligue 64 99642 9826. Azul Agro e New Holland. Escolha certo e turbine sua safra.
No Brasil, o câncer de mama é uma das causas mais comuns de morte entre mulheres de 35 a 54 anos. Por isso, a importância de se cuidar. Faça o autoexame e visite o seu ginecologista regularmente. Se você tem idade acima de 40 anos ou com histórico de câncer na família, faça anualmente o exame de mamografia. O câncer de mama, quando diagnosticado no início, pode ter até 95% de chance de cura. Cuidar da sua saúde só depende de você. Sucesso FM, na luta contra o câncer de mama. É hora de comemorar com grande estilo. As ofertas de aniversário Master Pisos chegaram trazendo descontos incríveis para você renovar sua casa gastando menos. Porcelanato Carrara cetinado 72 por 72, apenas R$ 39,90 o metro quadrado. Porcelanato City Semente Out 72 por 72, só R$ 39,90 o metro quadrado. Piso Régua Heritage 25 por 1,10 acetinado, apenas R$ 32,90 o metro quadrado. Piso Venésia Polido 74 por 74 por apenas R$ 34,90 o metro quadrado. No aniversário da Master Pisos, quem ganha o presente é você. Avenida Dom Pedro I, bairro Cardoso, Aparecida de Goiânia. 62-3300-0626. Master Pisos. Quem compara, compra na Master Pisos. Black Friday Rafa Lux, todo showroom de lustres e pendentes com 50% de desconto, válido para pagamento à vista. Ó, faça seu orçamento pelo WhatsApp 62-3595-3145. Rafa Lux Materiais Elétricos, Avenida Venerando de Freitas Borges, Cidade Jardim. Segue o Insta para você conferir as promoções e as novidades. Rafa Lux _ Materiais Elétricos. Não deixe de conferir, hein? E ó, a Rádio Sucesso e a TV Sucesso Band, em parceria com a Autoescola CFC Williams, vão sortear uma CNH categoria B. É só curtir o post da promoção, tá seguindo a Rádio Sucesso no Instagram e tá seguindo também os nossos patrocinadores. Já segue aí @Autoescola Williams, @Mix Papelaria GO e @TV Sucesso Band. E tem também que marcar 3 amigos nos comentários. Ó, essa carteira pode ser sua, já pensou? Dia 14 de novembro é o sorteio no Boteco da Sucesso. Participe, boa sorte, em 50 segundos a gente volta com tudo aí. Aqui em Goiânia eu ouço a Sucesso FM. O encontro perfeito pede cinema no Kinoplex. E de segunda a quarta você garante 2 ingressos pelo preço de 1. E para completar, você ainda leva um combo de pipoca, mais refri, mais baldão de colecionador com super desconto. E não acabou. Com o Kinoplex Mais, você acumula pontos para trocar por ingressos, combos e brindes exclusivos. Tá esperando o quê? Vem se divertir no Kinoplex. É cinemaço, é mágico. De segunda a sexta, às 3 da manhã, tem o programa do Barbosinha, com Rodrigo Barbosa, com prêmios, informação e, claro, só modão, aqui na Sucesso FM. Sucesso! Voltamos a apresentar Tudo em Um. Olha que projeto bacana, gente. Temos que trazer esse projeto aqui para Goiás, ó. A LERJ, a Assembleia do Rio de Janeiro, aprova a lei que permite uso de spray de pimenta por mulheres em situação de violência. Atualmente, a substância é considerada um produto controlado com fabricação, comercialização e uso que dependem de autorização do Exército Brasileiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou de forma definitiva hoje o projeto de lei 6.141/2025, que permite o uso e a comercialização de spray de extratos vegetais, a exemplo do pimenta, como instrumento de legítima defesa por mulheres em situação de violência, como assédio, importunação e agressão. O texto será enviado para o governo do estado, que após recebê-lo, terá 15 dias úteis para vetá-lo ou aprová-lo. De autoria original dos deputados Sara Pôncio, do Solidariedade, e Rodrigo Amorim, do União Brasil, a medida garante que o spray de extratos vegetais, com concentração máxima de 20%, é um equipamento não letal, podendo, portanto, ser considerado instrumento de legítima defesa para mulheres em território fluminense. E aí, a partir da aprovação desse projeto, as mulheres possam aí começar, né, se sentirem mais seguras. Porque hoje eu ando com meu spray de pimenta, sei que é irregular, mas, como diz o Zé, é melhor eu responder por andar com spray de pimenta do que eu pegar e não ter chance de me defender e às vezes até ir pra vala. Regulamentação da venda. A venda do spray
será restrita às mulheres maiores de 18 anos. No caso das maiores de 16 anos, elas poderão usar o equipamento de defesa desde que autorizadas pelos responsáveis legais. O Estado do Rio de Janeiro também poderá fornecer o spray de graça às mulheres vítimas de violência doméstica protegidas por medida protetiva, com os custos sendo revestidas ao agressor. A comercialização só poderá ser realizada em estabelecimentos farmacêuticos mediante apresentação de identidade com foto. Não será necessária a apresentação de receita médica. E, a venda será limitada a 2 unidades por pessoa a cada mês. O spray de pimenta para a venda ao público deverá ser acondicionado em recipientes com, no máximo, 70 gramas. O texto ainda determina que os recipientes de mais de 50 ml, contendo o spray de extratos vegetais, gás de pimenta ou gás de oleorrina capsicum, sejam classificados como de uso restrito às Forças Armadas, aos órgãos de segurança pública, às guardas municipais e outros órgãos de segurança do Estado. Também assinam a proposta em coautoria os deputados do PP, do PL, do União Brasil e do Republicanos. Preciso dessa lei aqui em Goiás. A princípio eu acho uma lei bacana. Eu só tenho uma dúvida em relação à idade aí de 16 anos, apesar de entender que uma moça de 16 anos... Não é legal, mas você sabe que cega, né? Pode cegar. O problema que eu vejo é, por exemplo, eu com 16 anos eu era meio irresponsável ainda. Eu ainda estava no 2º grau e eu poderia... adquirir um negócio desse para fazer arte na escola. Então, assim, é só o meu medo em relação a isso. Mas não, eu 16 anos eu necessário. sou contra. 16 anos eu sou contra. Mas maior de 18 anos, principalmente para mulheres que têm medida protetiva de forma gratuita, massa demais. Que projeto, gente. Eu acho bacana. Eu não tenho nenhuma crítica a ele, não. Não é algo letal, é algo que dá uma possibilidade da mulher se defender. E é algo importante, sim. E, tem também projeto para poder aprovar aí cota para trans e travesti. Você é a favor ou contra nas universidades? Cota para trans e travesti entrar na universidade. Tá vendo? Hoje a gente já cota tem, de gênero. Hoje a gente já tem as cotas, acho que para negros, né? Que aí ela tem uma vinculação também para alunos de escola pública, né? Agora, em relação a trans e travestis, eu vou precisar pensar um pouquinho, porque eu ainda não tenho opinião formada. E eu prefiro falar isso do que falar algo que eu não tenha certeza. Porque eu acredito assim, é uma população em estado de vulnerabilidade, mas tem muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho para ter dinheiro para pagar uma faculdade. Mas eu não sei se seria o caso. Às vezes uma cota mínima. Eu tenho medo, sabe de quê? Vamos supor, um Leandro, não tô dizendo você, mentir que é travesti só para conseguir a cota na faculdade. E isso teria que fazer uma investigação e talvez uma quantidade, um percentual próximo do percentual que eles são na sociedade. Sei lá, se fosse 5%, 3%, às vezes era algo um pouco mais interessante. Mas uma cota de um percentual muito expressivo, eu não sei se eu sou totalmente a favor ainda não. Prefiro pensar um pouco. Rodrigo Monteiro, eu não consegui encaminhar o seu áudio aqui para a Rádio Sucesso, meu amigo. Me manda aqui, por favor, no da rádio. 3293-9830. Um abraço pro Rodrigo Monteiro e todos da Octus Shop. Lucas, eu falei que ia rodar seu áudio, vamos lá. Boa noite, Ravena. Boa noite, Leandro Calaça. Boa noite, ouvintes da Rádio Sucesso, todo dia, toda hora. Aqui quem tá falando é o Lucas. Ravena, é por isso que nosso país tá do jeito que tá. Que aqui ninguém pode confrontar o presidente, não pode confrontar o ministro, porque se você fala alguma coisa que é verdade, você tem que fazer uma carta de retratação, porque você não pode falar porque ele é do Supremo, não sei o quê. Moço, não tem que ficar passando pano pra bandido, não. A diferença dos traficantes pro cara aí é porque um usa capa e o outro usa fuzil, meu irmão. Como é que os caras sobem lá numa boa pra conversar com o traficante? Isso é vergonhoso, rapaz. Ravena, comentando aí sobre a questão da LERJ que aprovou o uso de spray de pimenta, aparentemente parece uma coisa legal. Mas eu fico imaginando, esses dias mesmo eu levei uma fechada de uma mulher e ela começou a discutir comigo no trânsito, ela veio pra cima de mim. Cara, eu te garanto que se ela tivesse com esse spray de pimenta, ela tinha atacado a minha cara. Infelizmente, eu não vejo com tão bons olhos como todos vê, porque a própria Lei Maria da Penha já está sendo mal usada por algumas mulheres. Imagina esse spray de pimenta. Boa noite, Ravena. Boa noite, bancada. Uai, Ravena, quando a esquerda ela é confrontada, quando ela é abafada, ela perde o controle, né? Parece que o doutor Leandro aí deu uma descontroladinha hoje, né? Então, doutor Leandro, só consegue responder aí porque o pai da mentira, o seu ídolo, não falou nada ainda sobre as mortes dos policiais? Ou ele já falou alguma coisa? Parece que não falou nada ainda não, né? E outra coisa também, dá um Google aí
E procura aí um outro petista que tava aí na bancada há algum tempo atrás aí, que chamou o senhor de petista safado. O senhor também não fez nada contra isso também não, né? Dá um Google aí e procura a fala dele chamando o senhor de petista safado. Vocês petistas não tem jeito mesmo não, e dá uma controlada, dá uma segurada, e não fica nervosa igual aquela turma aqui aí, as duas advogadas e esse doutor advogado que chamou o senhor de petista safado. Não pode se controlar igual eles não, viu? Senão vai ser desconvidado. Boa noite, Luciano, motorista de aplicativo. Ô, Luciano, o advogado que falou isso é meu grande amigo, inclusive está aqui na rádio. Eu indiquei ele para a Ravena tinha uma necessidade de ter um debatedor de esquerda, é o Gustavo Sabino. Ele te chamou de petista safado? Foi, mas foi numa brincadeira aqui no ar. Eu acho que vocês estavam... Aí você falou assim, mas o Leandro, ele defende o PT muito mais do que você, porque ele não defende tanto. Aí ele falou assim, mas o Leandro é um petista safado. Mas foi uma brincadeira. A gente hoje estava conversando, a gente fez um programa hoje, na hora do almoço em conjunto, não tem problema nenhum. Às vezes, eu sou um cara Mas quando fala mal do seu presidente, você fica bravinho mesmo. Nem não é o meu presidente. A gente tava conversando Parece hoje. aquelas... Como é que elas chamam? Cocá. Começa a gritar. O que eu já tava falando até hoje, a gente acaba... falei agora, hoje mais cedo fora do ar aqui com a Ravena, e a gente acaba, às vezes, tendo a obrigação de defender algo que a gente acha menos pior. Eu tenho várias críticas ao governo do PT, eu tenho várias críticas ao governo Lula. Eu já até falei aqui que eu não sou filiado a nenhum partido e nem ao PT. Quando eu estava na faculdade em 2003, eu quase me filiei, sim, ao Partido dos Trabalhadores, só que naquela época eu decidi não me filiar, porque eu tinha muitas críticas à forma como o governo, na época, estava negociando com o Congresso. Eu acreditava que naquela época o governo Lula tinha total força para falar assim, eu preciso aprovar tal lei no Congresso e eu preciso de 500 mil pessoas aqui na porta do Congresso para aprovar isso. E naquela época ele levaria essas 500 mil pessoas. E o governo não decidiu por isso, decidiu comprar os parlamentares que decidiram se vender, e aí foi o que deu origem ao mensalão. Naquela época eu estava certo, porque era antes do mensalão, o mensalão só foi em 2005, e a gente já estava prevendo esse problema, e eu não me arrependi de não ter me filiado, e até hoje não me filiei, porque eu vejo críticas sim ao PT, mas infelizmente eu vejo críticas muito maiores a outros partidos, como o PL, como União Brasil, o PMDB, o PL, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, foi preso no mensalão, foi preso na Lava Jato, foi preso com o Bolsonaro e é o presidente do partido. Carregou dinheiro na cueca, aquele Valdemar da Costa Neto não presta. Isso eu concordo com você. Olha só, pelo menos uma coisa eu concordei com você. Vamos ver quem mais. Boa noite, sucesso. Engraçado, né? O Bobão falou aí que a esquerda não esquece Bolsonaro. Pai, Bolsonaro ficou 4 anos também, não esqueci o Lula, não. É o tempo todo falando, até hoje não esqueceu, até hoje não esquece. Igual o cara falou, chupa que é de uva, que ano que vem tem ele de novo, mais 4 anos. Boa noite, Ravena, boa noite a todos. Rapaz, eu vejo o pessoal falando que o Brasil tá indo de mal a pior, tudo caro. Mas eu passo nos supermercados tudo lotado. Nesse momento agora eu estou aqui numa rede de supermercado aqui em Trindade, não vou falar o nome, né, porque acho que não pode na rádio aí. Lotado, caixa lotada, distribuidora lotada, todo mundo fazendo churrasco no final de semana. Ravena mesmo, eu já vi nas postagens dela, cervejinha e dá aquela marca cara. Tô pagando mais caro que na época da pandemia, viu? Muito mais caro. Numa pandemia eu pagava mais barato. Noite. O arroz tá mais barato, o feijão tá mais barato, a picanha tá mais barata. A picanha, hoje eu vi uma promoção naquele frigorífico onde o pessoal que é do PT não pode entrar ou não é bem-vindo. R$50 a picanha, viu? O quilo da picanha. No frigorífico Goiás? No frigorífico Goiás, R$50 o quilo da picanha. Falar, então amanhã eu vou lá comprar. E a gente Ainda lembra... mais que eu não sou bolsonarista, mas sou de direita, sou bem-vinda. Você época, já não é bem-vindo lá. Como esquerdista, provavelmente não sou bem-vindo lá. Mas eu lembro que a picanha em promoção era R$80 antigamente. Então, assim, a picanha e a cervejinha tá chegando. Ravena, meu nome é Valdair Araújo, aqui do Conjunto Itatiaia. Ravena, eu não sei nem o nome desse petista que tá aí do seu lado, mas eu queria que você fizesse só uma pergunta para ele. Quer dizer, eu estou perguntando. A pergunta é: diga 5 coisas positivas que o governo Lula fez neste mandato dele. Para ele dizer só 5
coisas positivas que o Lula fez. Só isso que eu quero ouvir dele. Assim, a inflação, eu acho que a redução da inflação vai terminar com a menor inflação no tempo acumulado de 4 anos dos últimos 4, 5, 6 governos que o país já teve. Geração de empregos, a gente tem o menor índice de desemprego do país. O país, da história do país, a gente saiu do mapa da fome novamente. A gente tem a massa salarial do trabalhador crescendo. A gente tem a criação de 100 institutos federais de educação. E aí eu acho muito importante isso, porque os institutos federais de educação, eles dão uma formação diferente da graduação, uma formação mais técnica. E o Brasil está precisando de muitos técnicos, muito mais do que de graduados. A gente tem agora o programa do Ministério da Saúde, mais especialistas para tentar zerar a fila de cirurgias seletistas do SUS. A gente tem 400 novas vans para fazer tratamento dentário, da forma como foi a invenção do SAMU por um governo de esquerda. Agora a gente tem essas vans para fazer tratamento dentário. Se você quiser, já pode ficar falando até que o final do programa, eu acho que dá tempo ainda, mas vamos deixar os outros ouvintes falarem também. Olha, ministras do governo Lula, acompanhadas de parlamentares, entraram no Complexo do Alemão hoje em uma ação simbólica que classificaram como contra a opressão. A visita ocorre 2 dias após a mega operação policial que deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam as ministras Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos. Também a deputada Benedita da Silva, do PT Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. O grupo foi recebido por moradores e por representantes da CUFA do Rio de Janeiro, que denunciaram abusos e pediram investigações sobre as mortes registradas durante a ação policial. Te pergunto, Leandro, por que essas ministras, incluindo essa dos direitos humanos, não procura também saber das inúmeras vítimas dos traficantes que foram jogados naquela cova de 80 metros de profundidade? Com certeza procuram saber. Procuraram não. A Benedita aí, ela tem um histórico ela tem mais de 80 anos, tem 83 anos. Ela morou durante 50 anos numa favela. Eu não acredito que ela esteja lá só agora fazendo merchandise, né? Ela, provavelmente, ela vive numa favela. A Aniele Franco aí, a irmã dela foi assassinada e morava numa favela. E o Lula também, ele fez uma postagem onde ele coloca: não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores, espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico, sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Eu não vejo nenhuma forma de criticar essa frase. Eu acredito que todas as minhas orações para os 4 policiais que perderam a vida nessa manifestação também, nessa operação, para os familiares também que perderam esses integrantes. Eram pessoas que estavam em idade de trabalho, que infelizmente no Rio de Janeiro recebiam um salário de miséria. O salário do policial no Rio de Janeiro precisa ser aumentado, precisa ser mais valorizado. A gente fez uma pesquisa no Google que o salário inicial de um soldado da PM no Rio de Janeiro é R$3.000. Isso é uma vergonha, isso precisa ser modificado. Mas isso é uma política do Estado do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro tem que exigir que os policiais que dão a vida naquele Estado para tentar salvar a população sejam melhores remunerados. E olha, a Anvisa proíbe substâncias para unhas e esmaltação em gel por risco de câncer. E agora tem a Camila e o Max Power. Boa noite, grande ouvinte do Tudo em Um. Agora chega mais, porque hoje o papo é sério com você, amigão, que sofre com a impotência, com a ejaculação precoce e vive cansado. Sabe aquele produto que sumiu por um tempo, mas que todo mundo pede pra voltar? Adivinha? Voltou! E voltou com tudo, melhorado, turbinado e pronto para mudar a sua vida entre 4 paredes. 0800 022 9802. Tô falando do Max Power, meu amor. O suplemento natural mais comentado dos últimos tempos. Aquele que já devolveu a moral, o ânimo e o desempenho de milhares de homens no Brasil inteiro. E agora chegou a sua vez. Você que anda cansado demais, você que quer namorar, mas o corpo não colabora, ou que até começa, né? Mas acaba antes da hora. Se sentiu assim, né? Pois é, acontece, viu? Acontece com muitos homens, principalmente depois dos 40, que tem problema de circulação, diabetes, estresse, mas não
Não precisa mais se esconder nem fingir costume, tá? Porque agora sim você tem o Max Power de volta e mais potente do que nunca, com nova fórmula, tecnologia de ponta, ação rápida, natural, melhorando o fluxo sanguíneo, ativa a testosterona, aumenta a disposição e devolve a confiança que você perdeu. Uma cápsula por dia e você já vai se sentir uma potência, vai sentir o poder correndo nas veias. Mais firme, mais tempo, mais controle. E se o clima esquentar do nada, chama o Max Power 2.0. É o reforço com efeito imediato. Ligue agora, 0800 022 9802, mas tem que ligar agora porque o estoque é limitado. Você vai garantir 70% de desconto no kit completo. É isso mesmo, 70% de desconto. Agora o frete é por minha conta, coisa de amiga. Sigilo na entrega, esse vai ser o nosso segredinho. E de presente, tem uma caixa de som Bluetooth AM, FM pra animar o clima, né? E o poderoso gel volumão pra fechar a noite com chave de ouro. E também com aquela firmeza que faz a diferença. Então, ó, ligue agora, tá bom? 0800 022 9802. Max Power voltou, agora é com você, hein? Ai, 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 ui, ui, vai ficar só ouvindo ou vai tomar uma atitude, hein, homem? Ligue agora, 0800 022 9802. Max Power, seja uma potência mundial. Gente, ó, Black Friday Rafa Lux, todo showroom de lustres e pendentes com 50% de desconto. Ai, gente, são lustres, são luminárias, são pendentes que deixam sua casa chique, seu quarto maravilhoso, deixa seu escritório outro nível. 50% de desconto para quem falar que eu vi esse merchan aqui no Tudo em Um na Rádio Sucesso. Ó, válido para pagamento à vista, tá? Faça seu orçamento pelo WhatsApp 62 3595 3145 3595 3145. Rafa Lux Materiais Elétricos, Avenida Venerando de Freitas Borges, Cidade de Jardim. Segue o Instagram Rafa Lux _Materiais Elétricos. O Juliano Benevides mandou o link aqui, não deu tempo da gente... Ravena, ele mandou um vídeo, é um discurso do pastor Otônio de Paula, onde ele fala, ele é um pastor no Rio de Janeiro, né, e prega numa favela, e ele fala que 4 fiéis da igreja dele, que não tem ligação nenhum com crime organizado, foram assassinados. Ó, eu não tenho condições ainda de ver se essa afirmação do deputado é verdade, mas com certeza, se for, é algo que a gente tem que orar para esses irmãos também. Né? Mas nós vamos checar a veracidade. Obrigada, ouvinte. Amanhã tem mais. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua amizade pelas ondas do rádio. E ó, fique todo dia, toda hora com a gente. Qual é a nossa frequência, Leandro Calaça? 98,3. Sucesso FM. A gente quer estar como com o ouvinte sempre. Todo dia. Toda hora. Até amanhã. Até amanhã. O sucesso está de volta.